Escuta, disse o demônio, pousando a mão sobre a minha cabeça. O país que te falo é um país lúgubre, na Líbia, às margens do rio Zaire. E ali não há repouso, nem silêncio. As águas do rio, amarelas e insalubres, não correm para o mar, mas palpitam sob o olhar ardente do sol, com um movimento convulsivo. De cada lado do rio, sobre as margens lodosas, estende-se ao longe um deserto sombrio de gigantescos nenúfares que suspiram na solidão. Erguendo-se para o céu, os longos pescoços espectrais e meneando tristemente as cabeças sempiternas. E do meio deles sai um sussurro confuso, semelhante ao murmúrio de uma torrente subterrânea. E os nenúfares, voltados uns para os outros, suspiram na solidão. E o seu império tem por limite uma floresta alta, cerrada, completamente medonha. Lá, como as vagas em torno das híbridas, pequenos arbustos agitam-se sem repouso. Contudo, não há vento no céu. E as grandes árvores primitivas oscilam continuamente, com um estrépito enorme. E dos seus cumos elevados filtra, gota a gota, um orvalho eterno. A seus pés contorcem, num sono agitado, flores desconhecidas, venenosas. E por cima de suas cabeças, com um ruge-ruge retumbante, precipitam-se as nuvens negras a caminho do ocidente, até rolarem as cataratas para trás da muralha abrasada do horizonte. E nas margens do rio Zaire não há repouso, nem silêncio. Era noite, e a chuva caía enquanto caía. Era água, mas quando chegava ao chão, era sangue. E eu estava na planície lodosa, por entre os nenúfares, vendo a chuva que caía sobre mim, e os nenúfares voltados uns para os outros, suspiravam na solenidade de sua desolação. De repente, apareceu a lua através do nevoeiro fúnebre. Ela vinha toda carmesim. E o meu olhar caiu sobre um rochedo enorme, sombrio, que se erguia à borda do Zaire, refletindo a claridade da lua. Era um rochedo sombrio, sinistro e de uma altura descomunal. Sobre o seu cume estavam gravadas algumas letras. Caminhei através dos pântanos de nenúfares até a margem para ler as letras gravadas na pedra, mas não pude decifrá-las. Ia voltar quando a lua brilhou mais viva e mais vermelha. Olhando outra vez para o rochedo, distingui só caracteres. E esses caracteres diziam: desolação. Levantei os olhos e na crista do rochedo estava um homem de figura majestosa. Pendia-lhe dos ombros a antiga toga romana, cobrindo-se até os pés. Os contornos de sua pessoa não se distinguiam, mas as feições eram as da divindade porque brilhavam através da escuridão da noite e a do nevoeiro. Tinha a fronte alta e pensativa, os olhos profundos e melancólicos. Nas rugas do semblante, liam-se as legendas da desgraça e da fadiga, o aborrecimento da humanidade e o amor da solidão. Escondi-me no meio dos nenúfares para ver o que aquele homem fazia ali. E o homem assentou-se no rochedo, deixou pender a cabeça sobre a mão e espraiou a vista pela soledade. Contemplou os arbustos, buliçosos,
e as grandes árvores primitivas. Depois, ergueu os olhos para o céu e para a lua carmesim. Eu observava as ações do homem escondido no meio dos nenúfares, e o homem tremia na solidão. Todavia, a noite avançava e ele continuava sentado sobre o rochedo. Então o homem desviou os olhos do céu para o rio lúgubre, para as águas amarelas do Zaire e para as legiões sinistras dos nenúfares. Escutou-lhes os suspiros melancólicos e as oscilações murmurantes, e eu o espreitava sempre, do meu esconderijo, e o homem tremia na solidão. Todavia, a noite avançava, e ele continuava sentado sobre o rochedo. Embrenhei-me nas profundezas longínquas do pântano. Caminhei sobre as flores dos nenúfares e chamei os hipopótamos que habitavam a espessura do bosque. E os hipopótamos ouviram meu chamado, e vieram os berremontes até o pé do rochedo, e soltaram um rugido medonho. E eu, escondida por entre os nenúfares, espreitava os movimentos do homem, e o homem tremia na solidão. Todavia, a noite avançava e ele continuava sentado sobre o rochedo. Então invoquei os elementos, e uma tempestade horrorosa sobreveio. E o céu tornou-se lívido pela violência da tempestade, e a chuva caía em torrentes sobre a cabeça do homem. E as ondas do rio transbordavam, e o rio espumava enfurecido, e os nenúfares suspiravam com mais força. E a floresta debatia-se com o vento, e o trovão ribombava e os raios flamejavam, e o rochedo estremecia. Irritei-me e amaldiçoei a tempestade, o rio e os nenúfares, o vento e as florestas, o céu e o trovão. E na minha maldição, os elementos emudeceram, e a lua parou na sua carreira, e o trovão expirou, e o raio deixou de faiscar, e as nuvens ficaram imóveis, e as águas tornaram a repousar no seu imenso leito, e as árvores cessaram de se agitar, e os nenúfares não suspiravam mais. E a floresta não se tornou a ouvir o mínimo murmúrio, nem a sombra de um som no vasto deserto sem limites. Olhei para os caracteres escritos no rochedo, e os caracteres diziam agora: silêncio. Volvi outra vez os olhos para o homem, e o seu rosto estava pálido de terror. De repente, levantou a cabeça e ergueu-se sobre o rochedo, e pôs o ouvido à escuta. Mas não se ouviu nenhuma voz no deserto ilimitado, e os caracteres gravados no rochedo diziam sempre: silêncio. E o homem estremeceu e fugiu, e para tão longe fugiu, que jamais o tornei a vê-lo. Ora, os livros dos magos, os melancólicos livros dos magos encerram belos contos, esplêndidas histórias do céu, da terra e do mar poderosos, dos gênios que têm reinado sobre a terra, sobre o mar e sobre o céu sublime. Há muita ciência na palavra das sibilas, e das florestas sombrias de Dodona saíam outrora oráculos profundos. Mas jamais se ouviu uma história tão espantosa como esta. Foi o demônio que me contou, assentado ao lado, na solidão do túmulo. Quando acabou de falar, desatou-se a rir, e como eu não pude rir com ele me amaldiçoou. Então o lince que vive eternamente no túmulo saiu de seu esconderijo e veio deitar-se aos pés do demônio, olhando fixamente nas pupilas.